Olá, bom dia a todos. Aqui é o pastor Davi Oliveira em mais um Café com Propósito. E hoje é sexta-feira. Muito bem, encerramento dessa grande série. Hoje é a famosa Sexta-feira Santa e nós estamos essa semana aqui falando sobre o principal personagem da sabedoria milenar, esse grande homem, esse grande servo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E com muita alegria que eu estou falando aqui essa semana sobre esse grande homem, o mestre dos mestres, o maior líder da história. Amém? E eu quero te convidar então a vir aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajude a levar este canal para frente toda semana, de segunda a sexta-feira, às 7 horas, de segunda a sexta-feira, nós trazemos uma palavra para seu coração. Amém? Eu sou o pastor Davi Oliveira, sou aqui de Goiânia, Goiás, e com muita alegria estou trazendo para você essas aulas. E você, quando inscreve no nosso canal, então você se torna aí nosso aluno nesse Café com Propósito. Esse Café com Propósito que nós vamos trazer aqui no decorrer, da programação, várias séries. Nós vamos falar sobre personagens bíblicos, como estamos falando. Vamos falar de vários assuntos daqui para frente, sobre saúde emocional, sobre educação financeira, sobre inteligência emocional, sobre vários assuntos sobre desenvolvimento pessoal. Vamos te dar aqui estratégias, vamos te dar aqui direção para você descobrir o verdadeiro propósito em sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, acione o sininho aqui para você receber as notificações que vai ao ar às 7 horas da manhã. E quando você aciona o sininho, o YouTube, ele manda para você ir, para você lembrar de assistir cada aula. Amém? E também eu quero te pedir, vem aqui, curta, comente, salve, compartilhe essa mensagem, pelo menos, vamos por aí, 7 pessoas para você estar ajudando. Você me ajuda a divulgar uma palavra para muita gente que está precisando, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Muita gente aí hoje desanimada, muita gente aí querendo desistir até da própria vida. E com uma palavra nós podemos mudar aí o destino dessa pessoa. Amém? Que você possa então ser o nosso ajudante, colaborador nesse projeto aqui do Café com Propósito. E hoje nós vamos então aqui encerrar essa série maravilhosa que nós começamos segunda-feira, para mim considerado a melhor série de todas até hoje, que eu já fiz aqui, que é sobre Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. Amém? Eu quero aqui então trazer para nós uma palavra, mas antes disso, vai aqui embaixo também nos comentários e vai e faça o seu comentário, hashtag Café com Propósito. Na última sexta-feira de abril, vamos fazer um sorteio aqui, mais um sorteio, e é para homem e mulher dessa vez, tá? Porque o mês passado nós sorteamos para as mulheres, que foi devido ao mês internacional das mulheres. E agora é tanto para homem e mulher. Amém? Então, vai aqui embaixo e comente hashtag Café com Propósito para você participar do sorteio na última sexta-feira. Glória a Deus! Eu quero hoje, então, o título dessa lição de hoje, dessa aula, é Jesus venceu a morte. Ou seja, como? Da crucificação, passou pela morte e até a ressurreição. Tremendo. Eu deixo para você hoje
esses 3 dias são os 3 dias mais importantes da história da humanidade. Por que, pastor Davi? Por que? Nós vamos ver agora. Por que esses 3 dias, onde Jesus é crucificado, ele morre ali na cruz, e ao 3º dia, que é o domingo da Páscoa, que nós estamos comemorando essa semana, hoje é sexta-feira, hoje é o dia considerado o dia da morte de Jesus. Mas aí ele vai então até a cruz, morre por mim e por você. E no domingo, que é considerado o domingo da Páscoa, é o grande dia então da ressurreição de Jesus. E nós vamos falar aqui então agora algumas considerações importantes sobre esses 3 dias. Lá na Bíblia Sagrada, na Sabedoria Milenar, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu quero aqui trazer então alguns comentários sobre a crucificação, a morte e a ressurreição. A cada milagre, Jesus atraía uma multidão ainda maior. Nós vimos aqui ontem, nós demos exemplos do ministério de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus. Nós citamos que foram em torno de 37 milagres e 44 parábolas. Jesus, por isso, é considerado o maior líder, o maior professor, o grande mestre dos mestres, como diz o doutor Augusto Cury, um dos maiores escritores do Brasil, o grande doutor psiquiatra Augusto Cury, que escreveu a coletânea que eu já apresentei aqui de 5 livros, né, que ele conta, que ele pesquisou, que ele estudou a mente de Jesus. Então, a cada milagre, Jesus atraiu uma multidão ainda maior. E isso incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra a sua vida. Aqui então começa o momento deles levar Jesus para a cruz, para a crucificação. Judas Iscariotes, que é um dos discípulos, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de apenas 30 moedas de prata, insignificante. E na última ceia, então, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto. Mesmo triste, mas ciente do seu propósito, celebrou a Páscoa. E é por isso que nós, essa semana, domingo, nós vamos celebrar a Páscoa. Todos os cristãos do mundo celebram a Páscoa no domingo, relembrando este momento. Mas o grande momento é a ressurreição de Jesus, porque é único. Não tem outro líder religioso ou profeta no mundo que ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele é o Filho de Deus e ele tinha que fazer isso para a nossa salvação. Mas angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. No lugar chamado Getsemane, Judas Iscariotes entregou Jesus Cristo às autoridades. Logo após traí-lo, Judas tirou a sua própria vida. Bateu aquela angústia, aquele arrependimento. E ele, infelizmente, tirou a sua própria vida. Naquele mesmo lugar, Jesus realizou o seu último milagre. E antes de ser crucificado, Jesus restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote que foi arrancado por Pedro, seu discípulo. Quando os guardas vieram prender Jesus, então Pedro corta a orelha do soldado e Jesus cola novamente a orelha. Amém? Jesus foi julgado no Sinédrio, então, pelos sacerdotes, depois de entregar às autoridades romanas. Antes, então, os sacerdotes judeus. Oh, meu Deus, Jesus foi tão condenado em primeiro lugar pelos próprios da família dele ali, os judeus que esperavam o Messias, só que esperavam o Messias que ia destruir o Império Romano, que dominava naquela época. Mas Jesus, ele não veio mostrar violência, Jesus, ele veio mostrar amor, ele veio mostrar como a gente tem uma vida como servo. Então, entregou ele,
os sacerdotes os judeus, entregou eles às autoridades romanas. Pilatos, o famoso governador ali, que estava governando naquela época, o governador romano, não via motivos para condená-lo. Mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. A famosa, frase, solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. O povo clamava. Clamava porque naquele momento parecia uma disputa política, onde os sacerdotes que eram contra Jesus, eles foram lá convencer aquela multidão a condenar Jesus. Então, soltaram Barrabás e iam crucificar Jesus. Algo que fizeram com altos gritos, como eu já disse. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Jesus foi torturado e humilhado num monte chamado Gólgota, onde eram executados criminosos. Ele foi crucificado. Antes do último suspiro, Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? E foi zombado pelos guardas romanos. Jesus Cristo, então, morreu aqui, a idade mais ou menos de 34, não é muito certo, talvez de 34 a 39, mas a história entende que foi em torno de 34 anos. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo selado com seguranças, para que não fosse violado. E agora, nesse momento então, onde Jesus morre, a grande vitória das nossas vidas. Nesse período da morte de Jesus até a ressurreição, Jesus, ele vai até no fundo e vai vencer a morte. Ele vai pegar a chave do inferno, a chave da morte, para falar para a morte, tragada foi a morte com a vitória de Jesus na cruz. Aqui está o dia mais importante das nossas vidas, onde Jesus, ele faz isso para nos tirar da morte eterna e nos dar o direito de ter uma vida eterna com ele lá no céu. Você que ainda não tomou uma decisão na sua vida, eu quero te falar esta manhã: aceite Jesus como Salvador da sua vida, para você ter o direito de ser chamado Filho de Deus e estar com ele um dia lá no paraíso. Amém. Então, aqui 3 dias depois da crucificação, no grande domingo, Jesus ressuscitou. Oh, aleluia, glória a Deus. Algumas das mulheres que acompanharam o seu ministério e aprenderam de seus ensinos foram visitar seu túmulo, mas foram surpreendidas por 2 anjos que disseram que Jesus, então, já não estava mais ali. Os discípulos ficaram perplexos com a notícia e dias depois tiveram a oportunidade de ver Jesus em carne e osso. Jesus agora, ressurreto, ele vai então aparecer para os seus discípulos. E Jesus continuou com os discípulos ainda durante 40 dias, até ascender ao Pai, até ser elevado aos céus diante de mais de 500 seguidores. Mas antes de subir aos céus, Jesus fez ainda um último discurso, a grande comissão. Ele fez basicamente uma ordenança a seus seguidores de espalhar pelo mundo a mensagem que ele trouxe: o perdão dos pecados pela sua morte. Eu quero te dizer aqui, para a gente partir aqui para o encerramento dessa aula, aonde nós falamos aqui sobre a crucificação, a morte e agora a ressurreição. Por que isso tinha que acontecer? Jesus, ao ascender ao Pai, ele fala para seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vos deixo o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E vai acontecer depois do dia de Pentecoste, onde Pedro está pregando e o Espírito Santo vem e toma conta de milhares de pessoas. E você, querido, eu quero te convidar então a fazer parte de ter uma vida eterna, aceitando a Jesus como seu Salvador. A volta de Jesus, ela é certa. Jesus vai voltar, ele declarou, ele prometeu para os discípulos. Jesus voltará. A Bíblia registra isso. A sabedoria milenar fala isso. A hora e o dia ninguém sabe, somente o Pai. E Jesus fala isso.
Por isso é necessário permanecermos firmes na sua palavra, pois no momento devido o pastor recolherá suas ovelhas. Amém. Jesus virá em glória para julgar a humanidade e estabelecer a justiça plena. Uma justiça, né? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis aqui na terra. Tanta violência, tanta corrupção, tanta mentira. E Jesus vai acabar com tudo isso? Aqueles que aceitarem Jesus serão salvos. Receberão a vida eterna e viverão com Ele para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. E eu quero então falar para você que está ouvindo essa mensagem. Não esqueça, Jesus, Ele prometeu que vai voltar para salvar os seus filhos. Amém? E Ele disse uma vez: ei, eu sou o caminho e a verdade em mim. Aquele que crê em mim receberá a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa então colocar em sua vida isso que Jesus falou. Que você possa crer. Que você possa aceitá-lo como Salvador, para você ter direção na sua vida. Às vezes você está vivendo uma vida de desânimo, sem esperança, desiludido com tudo. É porque você está sem Jesus. Quando você tem Jesus, você recebe através do Espírito Santo o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, tantos outros frutos, mansidão, domínio próprio, principalmente mansidão, domínio próprio, que nos ajuda a controlar nossa ansiedade. Amém? Que você possa receber Jesus agora. Eu quero orar por você para nós encerrarmos essa série maravilhosa. Amém? Mas antes de orar, eu quero te convidar, não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, nos ajude a divulgar essa mensagem, nos ajude a divulgar essa série, muita gente precisando de ouvir, aprender sobre Jesus Cristo. Acione o sininho aqui para você ser lembrado dessas mensagens. Toda semana estamos trazendo aqui uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo espiritual. Curta então, dá um joinha, que quando você curte, dá um joinha, o YouTube entende que a mensagem é relevante e aciona para mais pessoas. Então curta, comente, salve, compartilhe essa mensagem, pelo menos para 7 pessoas. Pelo menos para 7 pessoas. É rápido, você vai fazer isso em 1 minuto. Amém, queridos? E vai aqui embaixo, comente lá, #Café com Propósito, para você participar do sorteio que nós vamos fazer na última sexta-feira de abril, que é um patrocínio da Livraria Jerusalém, do nosso amigo pastor Jarinho. Vamos sortear aqui um livro ou uma Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa sexta-feira, para Deus te dar muita saúde, paz, alegria. Feche seus olhos, coloque a mão no coração e ore comigo agora. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui agora encerrando, meu Pai, essa série maravilhosa, onde tivemos aqui de segunda-feira até hoje falando sobre o maior homem da história, Jesus Cristo, Mestre dos mestres, nosso Salvador, que veio aqui dar sua vida por nós. Pagou um alto preço, Senhor, que não tem dinheiro no mundo que pague. Obrigado, meu Deus, por isso. Eu te peço agora, meu Deus, uma bênção especial por cada ouvinte, cada internauta que está assistindo essa mensagem ou que ainda vai assistir posteriormente. Que o Senhor venha sobre eles essa manhã, meu Pai querido. Derrama uma unção, Senhor, de alegria, Senhor. Uma unção de esperança, uma unção, Senhor, de ânimo, uma unção de avivamento espiritual sobre cada um, Senhor. Ó Deus, liberta. Se tiver alguém aqui doente, Senhor, o Senhor vem curando. Se tiver alguém aqui com vício, Senhor, o Senhor vem tirando o vício, qualquer que seja o vício do álcool, do cigarro, Senhor, das drogas. Ó Jesus, cura essas pessoas, liberta elas e que elas possam reconhecer a Ti como Salvador, para que eles possam ter vida e abundância aqui na terra e ter também a vida eterna, Senhor. Por isso, agora, Senhor, como ministro do Evangelho, Senhor, representante, Senhor, Deus, discípulo Teu, meu Pai, instrumento da Tua palavra, eu quero abençoar, Senhor, cada vida, Jesus, cada pessoa que assistir essa mensagem, eu abençoo cada um em nome
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, um feriado abençoado, uma Páscoa abençoada, que você possa levar alegria, levar luz para as pessoas, como diz Jesus, que nós possamos ser sal e luz aqui nessa terra, ajudar vidas que estão aí sem esperança, vidas que estão sem rumo, sem direção. Amém. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até segunda-feira na nossa próxima série. Um grande abraço, paz e prosperidade.